Ganhou o quê? Desce mais aí. Eles jogam as ligas menores da EMEA, né? Sétimo, ficou em último na Não, LFL, ultimamente Diogo. sim, mas ó, na outra liga, se eu não me engano, eu não lembro qual que é a outra liga, mas... Na outra liga ele terminou em primeiro. European Pro League. Terceiro, primeiro. A outra liga ele tava mandando bem, ó. Nos regionais ele tá fazendo bem. dele. Mas pode voltar, Zero. Já mostrei que ele não era tão ruim pro chefe. Agora o Clown, de fato. O Clown dava na minha solo kill. É bizarro, cara. Mas a gente tem a retorno da PEN, embora a gente vai muito mal esse split, né? Vem com o Yang, aí é o Minerva, Team Matsu e o Thiago Maia. Estamos aí de volta. O retorno da Pen Game, mas acho que o grande destaque de 2019 é a final no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida. Né, Final absurda. Com o Flamengo campeão, né? Puto espetáculo. Eu não lembro muito do Mundial, sabia? O Mundial foi o do... que eles jogam bem contra alguns times, o Shrimp pega Rek'Sai, ganha o jogo. Eu não lembro de nada do Mundial do Flamengo. Nada. Eles jogam bem, mas eles não conseguem... Esse é um Mundial que falam muito sobre não jogar como joga no Brasil. Que, tipo assim, teve um jogo que o Shrimp realmente jogou estilo Brasil, que ele cortou mapa, jogou pro bot e tal. Mas muitos outros jogos, eles jogavam... Roubou Fidon os jogos, pra ser bem sincero. GP contra Camille, se eu não me engano, ou Camille contra GP, uma dessas matchups. E eles não jogavam... Às vezes estavam jogados de um jeito diferente que eles jogavam no Brasil. Teve um jogo, se você clica ali no Flamengo que a gente consegue ver. Na verdade, você vai ter que clicar no Mundial, é mais difícil, tá? Vamos fazer mais fácil. Teve um jogo que eles jogaram muito bem, que foi um jogo que o Shrimp jogou de Rek'Sai, eu tenho isso na minha memória. Mas os outros eles acabaram indo mal. O robô não foi bem e não foram bem overall. Eu não lembro de absolutamente nada 2020, disso aí é um ano complicado, porque... 20 é o último ano do CBLOL estilo antigo. 2020 é o meu ano mais odiado de todos, né? Por razões óbvias. Mesmo? Por causa da pandemia, né? Obviamente, né? 2020 é um ano muito complexo, porque, vamos lá, começa o split, começa a jogar, parará, o estúdio do CBLOL, aquele que vocês viram lá nos vídeos no início da live aqui, da gente passando os videozinhos de hype, chove pra caralho em São Paulo. Vila Leopoldina é um lugar que alaga muito fácil, fica do lado do Rio Pinheiros, do lado. O estúdio ficava do lado do Rio Pinheiros. O estúdio alaga. Mas ele não alagazinho. Ele alaga e basicamente tudo é perdido. Assim, um prejuízo de milhões e milhões pra Riot. Perdeu switcher, câmera, computador, perdeu quase tudo. Assim, sabe, destruído. Tem vídeo, inclusive, disso no YouTube do CBLOL. Né, tem um mini documentáriozinho que eles fazem da retomada, né, falando, dando depoimento, eles limpando, tirando o computador, assim, um computador cheio de lama do Rio Pinheiros e, sabe, tipo, bizarro. O estúdio foi completamente destruído. Perdeu o cenário, perdeu tudo. Ficou ilhado. Eu fiquei ilhado vários dias, Também né, porque eu morava do lado do estúdio da Riot. Eu não saí de casa durante uns 3 dias até poder conseguir sair de casa. Você ficou em meia fase da energia? Fiquei com meia fase quase um mês, né, e aí o CBLOL parou. O CBLOL parou. Aí eu fui pra Salvador até, coisa e tal, a gente voltou. E aí, como o estúdio estava em reforma, a gente jogou uma parte do CBLOL na On Stadium. E aí vem a curiosidade, que quem estava na On Stadium... Era o Flamengo. Porque a gente estava primeiro aí, dá pra ver a lama. Porque a gente estava no... Inclusive, o estúdio da Quanta tinha também a liga de Free Fire do outro lado. Exatamente. Então, Só que o Free Fire ele deu muita sorte. Porque no CBLOL... a parte de backstage ficava em cima e tudo do estúdio ficava embaixo. O do Free Fire era o contrário. O backstage ficava embaixo e o estúdio... Não o estúdio em si, né? Mas a operação ficava em cima. Ou seja, inundou. E aí o switcher, essas coisas, não destruíram. Que uma mesa de switcher é milhões. O do CBLOL ficava embaixo. E aí, tanto que hoje lá fica em cima, né? No nosso atual CBLOL. Porque o do CBLOL, a sala de controle ficava embaixo. E o que é caro é a sala de controle. E assim, a gente treinava no Shopping D e a gente teve que ir treinar primeiro de improviso na On Stadium e depois na casa que o Goku morava. Então, esse split pro Flamengo foi difícil demais. Nossa senhora, que split difícil. E é um split que a Vivo Cage vai muito bem, o split regular. E do nada... Do nada, entre aspas, né? Dá uma escapulida, tem o Klaus, o Tani matando todo mundo. Eu tava no Flamengo como coach nessa época, né? E a gente chega na final contra a Kabum, mas entre a fase regular e a semifinal, estoura a pandemia. Exatamente. O Lúcio vai embora. Então a gente primeiro, estoura a pandemia, aí o campeonato é pausado. Né? De novo, fica sem jogar o CBLOL. E aí depois, quando o CBLOL volta, é online. E o Lúcio vai embora. Então a gente joga desfalcado.
A gente tinha o Uff, que era o top laner que só falava coreano, não falava inglês nem português. Então a gente joga com, teoricamente, uma pessoa que não comunicava. A gente ainda ganha da Fúria de 3-0, valeu, Minerva. E na final a gente perde pra Kabum. Então eu nunca tive... Esse split aqui é muito triste, porque eu nunca tive tão perto de ganhar um CBLOL e eu perdi pro Dudes. Esse é o do Ranger, né? Que não fez cortar cura? Do Graves. Isso, dentro do Ranger. Do Graves. Exatamente. Então, assim, foi pro o Dudão e a Kabum que tá... Velho, olha a Kabum, ela terminou... Isso aqui é o segundo split. Terminou Ela em passou quarto. no desempate, pô. Terminou em quarto, passando aqui a do desempate, ele que tá o desempate com a PRG. E os caras do nada vão lá e são campeões. E esse talvez seja o split perdido do League of Legends. Porque não Por quê? teve MSI. Não teve MSI. Então, esse foi a única vez na história que um campeão de campeonato nacional não fez nada. Então, assim, parabéns, a Kabum é campeã brasileira do primeiro split 2020. E obrigado. Acabou. Não teve MSI por causa da pandemia. E aí depois o segundo split começou. Então a Kabum foi campeã e... Parabéns. E o segundo split é uma final muito legal. Temos o link aí. Esse temos o link, que é a final do topo do prédio. Essa aí é animal. Aí foi isso. Foi real, e assim, foi uma operação de guerra, tá? Isso foi uma operação de guerra, porque... Eu acho que de final, assim, ó, essa é a segunda. A gente vai ter uma outra que eu acho que é a top 1. NTZ e PEN. Essa aí foi das que aconteceram até aqui, a mais bonita até então, na minha visão. É muito bonito, cara. Foi uma operação de guerra. Primeiro porque a gente ainda estava em pandemia, né? Então, e num momento relativamente forte da pandemia. Então a gente ainda estava nesse momento. A Riot fez uma operação sanitária, assim, tinha muitos protocolos de segurança e saúde. Então a gente fazia teste todo santo dia. Se alguém desse sintoma, não era isolado da final. Não teve público, obviamente. A equipe que tava lá foi uma equipe super reduzida. Tinha tapete higiênico. Dentro das cabines dos jogadores, eles estavam isolados. Além de pôr aquele negócio de acrílico, tinha um filtro EPI do lado, né? Periquitica lá, que eu não sei o nome. Aquele filtro que fica renovando o tempo inteiro o oxigênio que eles respiram, né? Que é filtro de hospital. Foi uma puta operação de guerra. Inclusive, na abertura da transmissão, eu dou esse texto, né, explicando tudo que a Riot estava fazendo. E, pô, foi uma final no topo de um prédio de 28 andares, né, do lado da Ponte Estaiada, que é um dos maiores símbolos de São Paulo. E o sol, velho, porque isso aí... é absurdo. Isso aí já tinha começado, mas o Prime é no show de abertura. Porque a gente tinha sincronizado o horário pra na hora que eu chamasse o show... E agora, tá na hora do show de abertura, a câmera cortava pra aquela câmera que tava com as duas cabines e o sol ia estar exatamente no meio. E eu me arrepio. E estava. Foi perfeito. Caraca, parece coisa egípcia. Foi foda. Foi absurdo, assim, sabe? E aí já tinha rolado todo o show de abertura, já tava mais tarde, já tava começando a ficar de noite. Mas a gente tinha calculado certinho o horário do pôr do sol e a gente ensaiou isso. O ensaio tinha que ser super cronometrado. Normalmente, o ensaio de evento, a gente fica o tempo inteiro batendo até aí. Nesses aí, o ensaio tinha hora, porque o texto tinha que ser dado exatamente perfeito. E foi tudo perfeitinho, lindo. A cidade ligou, tem o galho, tem muita coisa legal nessa final. Sim, a gente fez a parceria com a prefeitura pra iluminar a Ponte Estaiada, então toda vez que abatia um dragão, as cores da Ponte Estaiada ficaram as cores do dragão que era abatido. Na hora que tinha a vitória de um time, ficava time Blue Side, time Red Side. Foi incrível, foi incrível. Isso, a final maravilhosa. Quem não ficou feliz com essa final foi o Team. Que pegou o Lucian. O Lucian dele, que ficou emblemático, né? Olha o troféu aí, que bonito. Olha que cena incrível. Olha isso, cara. Olha isso. Coisa maravilhosa. É absurdo. Simplesmente absurdo, né, chefe? Foi lindo, cara. Mas PEN ficou triste, porque o Lucian aconteceu. Uhum. O último jogo é um jogo emblemático pra mim. O último jogo dessa final é um jogo que mostra que... Não precisa de mostrar, mas assim... Que mostra que sorte também entra. Que é o jogo da Camille dando fog, matando o Tim uma vez. E ele morre pro Silas, e morre pro Vôlei. É o jogo talvez mais triste da carreira do Team. Mas, apesar de ter sido um split muito ruim da PEN, depois eles vão ter a redenção dele mais pra frente. E esse foi o último split do modelo CBLOL que a gente conhecia. A gente se despede do CBLOL com rebaixamento, coisa e tal, com o título da INTZ, né? O até então... Camisa rosa. Camisa rosa. Até então o último título, é o pentacampeonato da INTZ aí. E aí a gente vira o ano. A gente vai pra 2021.